Sejam mais do que bem-vindos. Hoje recebemos em nossos estúdios o diretor-presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento, a Cesan, o Nil Abud. Eu sou Robson Maia, esse é o ES Brasil em Entrevista. Presidente, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Seja sempre bem-vindo a ES Brasil. Obrigado pela oportunidade. Então, presidente, gostaria de começar falando sobre algumas mudanças e inovações tecnológicas da Cesan promovidas nos últimos anos. A gente observou uma substituição no sistema de abastecimento na Praia do Canto, aqui na capital, em Vitória, e que a Cesan passou a utilizar robôs ou esses sistemas. Eu gostaria que o senhor falasse se isso vai representar o fim daquele quebra-quebra que os moradores normalmente reclamam e se os reparos agora podem ser utilizados essas tecnologias tão importantes da inovação. Robson, a ideia é exatamente essa. É a modernização das tecnologias utilizadas para reparos, para substituições de redes de saneamento. A Companhia Espírito Santense de Saneamento ela possui mais de 50 anos de idade. De igual forma, são as redes de abastecimento da região metropolitana, notadamente na nossa capital, Vitória. Redes essas que, por causa do tempo, demandam uma rápida e urgente substituição e reparos. E nós sabemos que as obras de saneamento costumeiramente causam transtorno, especialmente a mobilidade urbana, quando há a necessidade de rompermos grande parte da pavimentação asfáltica para chegar até as redes. Foi aí que procuramos uma tecnologia alemã, derivada do MEID, é o método não destrutivo de construção, em que ele objetiva recompor as redes, substituir as redes, causando o menor dano possível à pavimentação asfáltica. Que tecnologia é essa? É com a utilização de robôs, de métodos robotizados, que nós conseguimos fazer uma pequena fissura na rua e o robô ele desce até a tubulação, faz a substituição da tubulação ou o seu reparo de dentro para fora. Esse robô acaba saindo por outra fissura logo adiante, preservando assim, em grande parte, a pavimentação asfáltica. Nós podemos citar aqui como exemplo, um exemplo já exitoso, que nós substituímos quase 2 quilômetros de rede já na Avenida Reta da Penha, por exemplo, e na Leitão da Silva, e a população sequer vai identificar onde foi feita a fissura no pavimento para que os robôs pudessem ingressar na rede e fazer a troca das redes. Então, nós podemos dizer que essa tecnologia vem para dar fim àquele grande transtorno causado à população. É claro, nós iniciamos a utilização dessa tecnologia agora e até que ela se consolide, que haja substituição de todas as redes da região metropolitana como um todo, ainda teremos alguns desgastes, mas muito menores do que aqueles que costumeiramente observarmos. Então, isso tudo confere à população muito mais conforto nas obras de saneamento. Bom, é correto falar que essa é uma das obras dos investimentos tecnológicos da Cesan, né? No recorte recente, a gente observou um investimento superior a 150 milhões de reais, um investimento robusto. Eu gostaria que o senhor pontuasse um pouco mais dessas tecnologias, além dessas do robô, que chega agora para diminuir a intervenção, de certa forma, na mobilidade urbana. Quais tecnologias têm sido investidas pela Cesan? A modernização tecnológica ela tem uma finalidade, dar ganho de eficiência no tratamento de água, no tratamento do esgoto, no abastecimento de água. Então, a busca por essas tecnologias ela objetiva dar conforto e aprimorar a qualidade do serviço ao cidadão. Diante disso, nós contratamos essas tecnologias robotizadas que vão servir a todos os 53 municípios capixabas que a Cesan possui hoje a obrigação de abastecimento. Estamos hoje realizando as primeiras obras no município de Vitória e Guarapari. Nós já substituímos mais de 2 quilômetros de rede na Praia do Morro, por exemplo, e a população mal sabe que ali foram executadas obras de substituição de rede. Mas não paramos por aí. Nós sabemos que Guarapari é uma cidade que sofre intensamente no período de verão com o desabastecimento. Isso tudo é ocasionado pelo aumento da população que acaba fugindo de uma previsibilidade que as obras de saneamento possam conter eventuais danos de desabastecimento. Identificado esse problema, nós tentamos buscar uma rápida solução para amenizar o problema de desabastecimento em Guarapari. E qual foi a solução identificada? Nós identificamos que a Europa possui uma tecnologia de estações de tratamento de água compactas, modernas e modulares. Elas vêm prontas em contêineres para serem instaladas em semanas. Isso quer dizer que
Uma obra para a construção de uma estação de tratamento de água, que poderia levar 2 a 3 anos, pode ser feita também em algumas semanas. E com isso, a gente pretende preparar a companhia para o período de verão. Ainda não é uma solução com ânimos de definitividade. Não é somente com essas obras que vamos realizar agora que daremos fim aos problemas de desabastecimento de Guarapari. Mas seguramente é essa tecnologia e são com essas obras que nós vamos inaugurar uma solução aí sim definitiva para o problema, com estações automatizadas, modernas, que inclusive são operadas de forma remota, não há necessidade de ter um operador dessa estação ali no local. Eu gostaria de falar um pouco sobre um problema histórico, acredito eu que seja do Brasil, não só do Espírito Santo, e que as tecnologias de alguma forma podem ser aliadas, né? O Brasil tem um problema histórico com o saneamento, a universalização desse saneamento, e uma das metas trabalhadas pelo governo federal, junto com os governos estaduais, e acredito eu que a CESAM faz parte também desse planejamento, é tentar acelerar o processo daquela meta imposta pelo governo federal nos últimos anos. Em que pé está a universalização do Espírito Santo? E no último ano tivemos uma notícia surpreendente, que a Grande Vitória deve conseguir entregar antes do prazo previsto inicialmente, correto? Exato. O marco regulatório do saneamento básico determina que até 2033 a população abastecida pela Companhia Espírito Santense de Saneamento possua a universalização do serviço de saneamento básico, que significa 99% de água, 90% de luz. Em que ponto estamos hoje no estado do Espírito Santo? Nossa capital Vitória, de acordo com o IBGE, é a primeira capital do país em atendimento em prestação de serviço de saneamento básico. Então, o Espírito Santo trabalha para liderar esse ranking, trabalha para estar na frente dessa corrida. Nós sabemos que faz parte do plano de governo do governador Renato Casagrande atingir essa universalização, mas não só atingir antes do prazo regulamentado. O governador Renato Casagrande aporta recursos e nos apoia para que a universalização venha da região metropolitana até 2026. O que vai ser um marco nacional, vai ser a primeira região metropolitana do país a ter o seu serviço de saneamento básico universalizado. O Espírito Santo como um todo, abastecido pela CESAM, pode ficar tranquilo, porque com o leilão que vamos realizar na B3, ainda este ano, nós deixaremos contratado a universalização do estado do Espírito Santo, dos 53 municípios como um todo, até 2033, atingindo o marco regulatório de saneamento básico. Devo destacar que este é um conforto que nem toda a população nacional possui. Este é um conforto, essa é uma segurança dada à população do estado do Espírito Santo. Perfeito. Ainda um problema recorrente também que pode afetar, né, de certa forma, essa universalização é que fala-se que no Brasil existe um problema muito grande nos vazamentos da rede de abastecimento. Eu gostaria de saber do senhor, isso realmente acontece e até que ponto isso atinge as operações diárias, não só da CESAM, mas de um modo geral das companhias de abastecimento? Acontece, os números são alarmantes. Nós temos uma média nacional hoje de que 40% da água tratada ela é perdida entre a estação de tratamento de água e a casa do cidadão. E ela é perdida como? Com vazamentos recorrentes e com ligações irregulares, com violações clandestinas à nossa rede, o popular gato. O que estamos fazendo para aprimorar o sistema? Nós estamos fazendo as recomposições das redes, porque com essas recomposições, um dos objetivos é combater os vazamentos recorrentes e aprimorar o abastecimento da população capixaba e combatendo também essas ligações irregulares. Cariacica, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, foi destacado pelo Instituto Trata Brasil, Instituto de Referência em Pesquisa sobre Saneamento Básico, como a cidade que mais reduziu perdas no Brasil no último ano. Então, nós temos já aqui no estado do Espírito Santo um destaque, uma referência nacional no combate a perdas. Ainda não chegamos no nosso ideal, é importante que se diga. É um trabalho aí que vai durar aproximadamente mais 36 meses para que possamos atingir um patamar aceitável, um patamar dado pelo governo federal como o normal de perda em saneamento básico. Dando um pouco o assunto, acredito eu que esse é até um pouco mais delicado. O mundo como um todo vive um período de instabilidade climática, né? As chuvas de formas desproporcionais, como a gente observou na região sul do nosso estado, que infelizmente atingiu diversos municípios. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do quanto isso afeta o trabalho diário e o abastecimento promovido pela CESAM. Nossa matéria-prima do saneamento básico é água. Daí a necessidade de preservação das fontes de água, dos nossos rios, das nossas nascentes.
Infelizmente, o mundo vive hoje um período de escassez hídrica, um período de mudança climática que afeta diretamente o abastecimento de água do Brasil e também afetará o estado do Espírito Santo em um futuro não tão distante. Nós já tivemos uma grave crise hídrica no ano de 2015. No ano passado mesmo nós tivemos um prelúdio de uma crise hídrica, mas que ocorreu sempre os problemas de abastecimento ocasionados por escassez hídrica. E o que estamos fazendo para nos preparar para este período? Nós sabemos que obras de saneamento não são células, elas demandam tempo. Então, para preparar o estado do Espírito Santo para períodos de longa escassez hídrica e para que possamos também fugir um pouco dessa dependência da saúde de nossos rios, nós inauguramos três grandes soluções, na verdade. A primeira delas, a construção da tão sonhada barragem do Jucu, ou a barragem dos imigrantes. Nós demos ordem de serviço já há poucos meses da construção da barragem que vai ser o maior reservatório do estado do Espírito Santo, um dos maiores do país, e com uma capacidade de reservação hídrica que vai garantir, por exemplo, que a região metropolitana possa sobreviver por até 4 meses sem uma gota d'água. Ou seja, um período de até 4 meses de ausência de chuva, a população capixaba, por conta dessa barragem, não sofrerá com o desabastecimento. É uma obra de segurança hídrica. Não paramos por aí. Nós vamos leiloar no próximo ano a construção da maior usina de dessalinização do país. Será leiloada na B3 sob regime de concessão com a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Os projetos já estão sendo entregues e estamos estruturando para que seja leiloado na B3 a construção dessa usina. E qual a finalidade dela? Dar segurança hídrica também à população capixaba. Em períodos de escassez hídrica, a saúde dos nossos rios não estejam tão boas, nós podemos ser uma fonte alternativa de captação de água. É por isso que o estado do Espírito Santo vai construir aqui, no estado que talvez não seja o que mais sofra. Aliás, seguramente não é o que mais sofre com a escassez hídrica do país, mas é aqui um estado que vai ter a maior segurança hídrica do país. Vamos estar colocando aqui uma iniciativa extremamente moderna, uma iniciativa que visa garantir o futuro da população capixaba. Também tivemos a terceira iniciativa, inovadora e pioneira na B3, que foi o leilão para a construção de uma estação de produção de água de reuso, em parceria com a ArcelorMittal, utilizando o esgoto de Vitória. O que isso quer dizer para a população entender de maneira bem didática? O esgoto que é tratado, ele é descartado. Com essa estação de produção de água de reuso, esse esgoto ele passa a ser tratado e vendido com água de reuso para a atividade industrial da ArcelorMittal. Isso quer dizer que aquela água que antes era consumida pela ArcelorMittal passa a ser destinada ao abastecimento humano. Então, com iniciativas como essa, nós passamos a utilizar o esgoto para suprir a necessidade de água da população. Nós trocamos a demanda da ArcelorMittal de água potável, que é destinada ao abastecimento humano, e com isso nós podemos qualificar o abastecimento da região metropolitana. Iniciativa igual a essa vamos fazer também com a Vale. Então, são com essas ações que nós estamos preparando o estado do Espírito Santo para que os próximos anos possam ser de enfrentamento a eventuais crises hídricas, com a população sofrendo o mínimo possível. Presidente, ao longo da nossa entrevista, o senhor citou pontos interessantes, e eu peço que o senhor me corrija caso eu esteja equivocado. Essas PPPs, né, como são chamadas, essas parcerias com a iniciativa privada, que de certa forma tem proporcionado à CESAM, e não só a CESAM, como o Espírito Santo como um todo, um avanço significativo na questão do saneamento. O quanto é importante que a CESAM esteja atenta a esse mercado, o quanto é importante se abrir essas parcerias para que o Estado siga competitivo e também se modernizando de um modo a atender a população, mas também aos interesses do empresário, enfim, do investidor que atua no Estado. Parceria com a iniciativa privada é um mecanismo criado para o saneamento básico que viabiliza a universalização dos serviços. Então, nós trazemos o capital privado, porque assim nós conseguimos desafogar o nosso orçamento fiscal, já estrangulado com tantas obrigações. Trazemos o capital privado, trazemos, inclusive, a eficiência da iniciativa privada para que, com isso, possamos prestar um serviço de qualidade à população capixaba. Prova do sucesso é a credibilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento com o mercado. No último leilão que realizamos em janeiro, nós tivemos 5 grandes participantes atrás de um contrato com a CESAM. Agora a ideia é que nós possamos fazer 2 grandes leilões, 2 grandes blocos de licitação para o esgotamento sanitário, e com isso todo o estado do Espírito Santo abastecido e abrangido pela CESAM,
possa estar entregue à iniciativa privada no que tange ao esgotamento sanitário. Com isso, trazemos grande eficiência, trazemos universalização, trazemos celeridade, trazemos o capital privado para investir no estado do Espírito Santo, geramos emprego, gerando renda. Aliás, sobre esse plano de investimento, o Instituto Trata Brasil também aponta que, com esse plano de investimento, o saneamento básico vai gerar valorização de metro quadrado, sobe o IDH, vulnerabilidade de nossas praias. Há uma pluralidade de ganhos da população capixaba que estão anexados a esse avanço de saneamento básico do governador Renato Casagrande. Perfeito, presidente. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do que foram 6 primeiros meses do ano para a CESAM, que foi 2024 até aqui. Os 6 primeiros meses foram 6 primeiros meses muito especiais, especialmente porque nós fizemos o primeiro leilão na Bolsa, esse que mencionei em janeiro, abrimos o mercado com um grande leilão, um exitoso leilão para a construção da nossa tão sonhada estação de produção de água de reuso, que, aliás, devo destacar que ela vai viabilizar a desativação da estação de tratamento de esgoto ali em Camburi, próximo ao aeroporto, que não raras vezes leva um mau cheiro ao bairro de Jardim Camburi ao lado. Então aquela estação será por completo desativada, então esse problema vai estar solucionado, é importante que os moradores saibam. Também foram nesse período de 6 meses que nós finalizamos e submetemos ao Tribunal de Contas o nosso projeto de PPPs de esgotamento sanitário, que será leiloado no final do ano. Nós também avançamos firmes na nossa tão sonhada construção da usina de dessalinização, abrindo o procedimento para a contratação de um projeto para que possa virar também um leilão, esse aí sim, já no ano que vem. Os primeiros 6 meses foram marcados por outro ponto relevantíssimo. Os problemas de abastecimento na Serra nós enfrentamos de frente. Em 2023 tivemos alguns problemas ocasionados por água barrenta, por exemplo, no município da Serra, que causaram um grande transtorno na população. Esses problemas não estão por completo resolvidos, mas eles estão em grande parte já solucionados. Também por isso nós temos um período aí já de 6 meses sem uma crise mais grave no município da Serra. Isso tudo porque nós modernizamos e construímos aparatos tecnológicos na estação de tratamento de água que abastece o município da Serra, que abastece parte de Vitória. Então esses primeiros 6 meses foram de muito ganho à população capixaba no que tange a qualidade do abastecimento e no ponto X da questão. Foram nos primeiros 6 meses de 2024 que a Companhia Espírito Santense de Saneamento estrutura o seu projeto para a universalização. Perfeito, presidente. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar esse presente da ES Brasil, primeiro a nossa revista da Comunhão, com mais de 2 décadas de atuação aqui no Espírito Santo, mas também a nossa última edição da ES Brasil, que trata sobre um tema muito importante, coincide com a nossa entrevista sobre água, quanto é preciso cuidar. Então, gostaria de presentear o senhor com a nossa edição. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quanto é importante também valorizarmos a água, porque além de uma matéria-prima, uma necessidade humana, é claro, né, hoje em dia acabou se tornando um ativo para o nosso estado, não só para o nosso estado, né, para o nosso país, que é tão rico em bacias hidrográficas. A água é a matéria-prima da CESAM. O trabalho da CESAM é necessário para o desenvolvimento econômico, para a vida humana, é necessário para a irrigação, é necessário para que haja qualidade de vida, para que haja um IDH elevado. Então, preservar a água, preservar a nascente, preservar os rios, é preservar a qualidade de vida, é viabilizar desenvolvimento econômico. Sem água não há vida, nós sabemos nesse jargão tão conhecido. Daí a importância da conscientização da população para combater o desperdício e para preservar as tão importantes fontes de água que temos aqui no estado do Espírito Santo, necessárias ao desenvolvimento e à segurança hídrica do nosso estado. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua participação conosco. E para você de casa que deseja acessar essas e outras informações, acesse esbrasil.com.br. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!